Sou Vitor Michavka, me formei engenheiro eletricista, depois me tornei educador e estou na TV Relacionamento, junto com meu amigo Kendi Sakamoto. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós temos aí um bate-papo com um profissional, um psicólogo, escritor, professor universitário, quer dizer, muitas informações e atividades dentro de um mesmo profissional. Paulo Domingos, grande prazer. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade, a forma de se colocar, né, no mercado também, e as pessoas conhecerem a gente. Né? É verdade. Eu que agradeço aí essa oportunidade, né? Perfeito. Tá? Obrigado. Paulo, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, como você descobriu que era mais da área de humanas e como que foi a escolha da carreira aí na parte de você fazer faculdade. Muito interessante. As pessoas geralmente não perguntam, né? Como é que você desenvolveu, como você chegou a fazer o que você faz hoje, né? Qual foi a sua trajetória, né, profissional? E é raro as pessoas perguntarem isso. Então, eu te agradeço, né? Obrigado. Pelo menos vou falar um pouquinho sobre mim, né? Sim. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, né? E eu comecei numa profissão que eu não terminei. A maioria das pessoas, eu fui orientador vocacional também nas escolas, né, do estado, da prefeitura, e durante esse período aí, né, eu sempre trabalhava esse contexto. Qual que é o contexto? A pessoa começa numa profissão e nunca termina nela. Geralmente, né, por quê? Porque você vai mudando e vai aprendendo, vai evoluindo e vai mudando, né? Eu comecei na área exata. Eu era desenhista. Ok, tá. Desenhista, projetista. Né? Tá. Usou prancheta, rebandeira. Isso, tudo tá. isso que você já conhece aí, Sim. a gente começou, né? Hoje, por exemplo, meu filho também trabalhava com isso, né? Na área ambiental, ele trabalha com um programa chamado AutoCAD, né? AutoCAD, isso. Então, e eu não fazia isso, era tudo no risco. Sim. Né? Na caneta. Isso, né? falando aqui. Então, e como é que eu comecei aí? Eu comecei porque eu estudava num colégio estadual também, da Getúlio Vargas, né? Depois foi chamada Martin Luther King. Ali no Tatuapé, eu conheço. No Tatuapé, eu estudei lá, né? Que bacana. Então, como eu aprendi, né, muito lá, estudando, aí eu via que eu tinha habilidade em desenho. Aí eu saí da escola, comecei a trabalhar, né? Eu falei assim, puxa, eu tenho habilidade em quê? Né? Poxa, não, eu sou bom em desenho, deixa eu procurar, né, trabalhar nessa área. Aí comecei a trabalhar como desenhista copista, que era o primeiro, né? Sim. Nos degraus. Desenhista detalhista, né? Aí desenhista projetista. Eu trabalhei 10 anos nessa área. Durante quase 10 anos, né, eu comecei a estudar também psicologia. Por quê? Eu queria galgar um espaço a mais, né? Então, como desenhista, eu queria fazer ou engenharia, ou alguma coisa assim, ou tecnólogo. Na verdade, eu fui fazer um exame de tecnologia aqui, na tecnologia aqui que tem na Avenida Tiradentes. Sim. Ainda tem, existe ainda lá Tá, ok. a faculdade lá. FATEC. E também, isso, a FATEC. E também fui fazer de psicologia. Por que eu fui fazer também um vestibular de psicologia? Porque eu também tinha interesse nessa área. Okay. E como surgiu essa necessidade de também estudar? Me autoestudar. Eu falei, poxa, Paulo, você tem alguma coisa para resolver na tua vida, né? Como todo mundo tem, né? Você tem alguma coisa para resolver na tua vida. As respostas estão dentro da gente. Isso, né? Eu falei assim, eu preciso estudar. Aí também, lá eu tinha em torno de 15 anos, 14 para 15 anos, meu pai comprava aquela enciclopédia chamada Medicina e Saúde. Ok. Tinha a Barça também, né? Sim. E tinha uma enciclopédia chamada Medicina e Saúde, que acho que poucas pessoas têm hoje. É verdade, né? Medicina e Saúde. E eu via sempre a área de psiquiatria, me interessava muito. Como se autoconhecer, né? Por isso, então, eu fiz vestibular dos dois lados, né? Por incrível que pareça, eu passei muito bem na de psicologia.
Enquanto aqui na FATEC eu não consegui. Teria que tentar de novo, né? Porque é muito difícil aí. Sim. Eu sempre soube disso, tinha uns colegas que trabalhavam comigo em desenho também, que falaram assim, olha, na faculdade de tecnologia é difícil você entrar e difícil você sair. Você não é só entrar, você precisa ver se aguenta todo aquele manancial é muita tecnologia, né? Então ela falou assim, ó, se você conseguir entrar, você precisa ver se você consegue sair de lá. Porque tinha gente que ficava ali, ó, para sair, sempre ficava de pé e não conseguia sair, né? Talvez eu não passei lá e passei em psicologia, né? Aí eu comecei a fazer. Enquanto eu terminava o curso de psicologia, eu estava trabalhando em desenho. A partir daí, quando eu terminei desenho, eu comecei a trabalhar em psicologia. Comecei a trabalhar com psicólogo na área de trânsito, né? Fazendo exame para motorista, isso, né? Fiquei um tempo com isso, né? Na minha área já de psicologia. Ajudava os autoescolas. Isso. Aí eu tive tive a oportunidade de ter um estabelecimento como esse aí, né? Primeiro comecei como funcionário, depois também tive uma para mim, né? E nesse período eu queria mudar também, né? Eu achei que aquilo era pouco para mim. Ok, que bacana. Aí eu fui para a área organizacional, comecei como analista de RH. Sim. E para ser analista, depois fui para chefe da área, né? Gerente da área. Então eu comecei a desenvolver bastante essa minha área. E empresas nacionais ou multinacionais? Ambas, que bacana, legal, dá uma experiência fantástica. Tá. E aí nesse tempo todo, né, eu tive um aprendizado muito grande, tive acesso a tecnologia assim, bem avançada, né? Não sei se você chegou a ouvir sobre liderança situacional. Sim. Então, eu era instrutor. Vinha dos Estados Unidos, eles vinham aqui, faziam trabalho com a gente, ensinava e eles faziam. Nessa época eu trabalhava na empresa Tintas Coral, que era do grupo Big Board, que é o Boinho Santista. Isso, Santista, Petibon, exato. Eu trabalhei no centro empresarial, que era quase todas as indústrias dele. Então, e eu centro empresarial, eu cheguei aí lá também, então a gente não se encontrou lá, né? É verdade. Eu cheguei a trabalhar lá também. Então, nesse tempo, eu aprendi muitas coisas, né? Na área de recursos humanos, né? Muito bom. Aí eu fiquei na área de recursos humanos até quando eu comecei a dar palestras aqui no Sindicato de Vendedores, aqui na Rua Santo Amaro. Na Rua Santo Amaro. Aí, nesse período eu já era também consultor, porque eu tinha montado a minha empresa, que era chamada AA, que é Aprendizagem e Automotivação. E interessante que eu comecei lá fazendo um trabalho na área comercial e a partir daí eu comecei a desvendar um outro campo, né? Porque as pessoas... Foi empreendedor? Foi bom. Sim, fui um pouquinho empreendedor. E aí, né, foi nesse período quando eu saí do sindicato, né, dos vendedores, na década de 90 mais ou menos, né? Aí eu abri essa empresa, comecei a prestar serviços para uma outra empresa como consultor com a minha empresa. Eu trabalhei, nós estamos desenvolvendo um trabalho no SBT, foi falado aqui, SBT, legal, né? Eu treinei programadores lá na área de inteligência emocional, né? No Bradesco, trabalhei em várias regiões, né, aqui no Brasil, né? Na verdade foi um tempo que eu viajava muito também, né? Treinando, né, ao Bradesco, a equipe de vendas, né, área comercial, sim, atendimento. Então eu desenvolvi bastante essa parte também no treinamento. Treinei, depois eu comecei a treinar até fora, né, no Brasil. Foi quando eu comecei com a FIT, a Faculdade de Impacta Tecnologia, né? Perfeito. Eu era professor lá, né, de área de trabalho, né, psicologia do trabalho. Aí eu fiquei lá um tempo, fui convidado pela própria Impacta para prestar serviço em Angola. Aí eu fui para lá, prestei um serviço lá para eles, né, em Angola, e quando terminou esse trabalho, uma empresa americana me contratou para continuar fazendo um trabalho lá, né. Então eu desenvolvi um trabalho lá
lá em Angola, né? É bom porque eu falo português, né? Então, Sim, verdade. então, assim, E lá era Grupo Sonangol? Sonangol, exatamente. Esse projeto para isso também. É isso. É o Grupo Sonangol, exatamente. Então, nós fizemos muitos trabalhos lá com eles, né? Depois aí eu saí, né, de lá e comecei só a fazer realmente trabalhos de atendimento. Foi quando eu comecei a trabalhar em atendimento a pacientes, né? Como foi sempre um sonho, veja, como eu disse, eu comecei na área técnica, né? E aí fui para a área humana, né? E desde 2016 agora, né? Como já me aposentei em termos de trabalho na área organizacional, tenho 34, eu não vou falar quanto tempo, né? Mas é muito mais de 34 anos nessa área, só na área de RH. Então, um dos sonhos que eu tinha, né, e estou realizando hoje, é esse, é fazer um atendimento psicológico, né, para pacientes. Né? Presencial e online. Exatamente. Hoje eu atuo mais online. Né? Sim. Por que online? Porque é muito mais fácil a pessoa ser atendida. Então, mas isso foi a pandemia que quebrou isso daí. Quebrou bastante. Porque antes ele falava assim, não, já que eu estou pagando, eu quero o olho no olho, quero tomar um cafezinho com a pessoa, quero apertar a mão, tudo. Aí mudou esse paradigma um pouco, né? Mudou e aí... chegou para ficar. Chegou então. E como eu fazia físico, eu passei a fazer online, eu vi que estava dando certo, né? Porque eu trabalho no tempo do paciente. Exato. Por exemplo, você não tem tempo, durante o dia eu estou trabalhando, mas eu tenho às 8 horas da noite para fazer. Qual psicólogo vai atender às 8 horas da noite no consultório? Não atende, né? A não ser que seja lá um convênio, né? Que tenha um horário direitinho. Mas aí eu vi que facilitava bastante, né? Então a pessoa vai tá trabalhando, às vezes no trabalho, no próprio trabalho, fala, tem um horário aqui, ó, eu saio do trabalho às 6, dá para fazer. Então eu faço às 18 horas, às vezes eu faço de manhã, às vezes eu faço à noite, eu faço muito à noite. Parabéns, viu? Né? Porque as pessoas não têm. E ajuda as pessoas que não têm tempo durante o dia. Durante o dia. Então ela tem acesso, né? O valor é bem mais baixo. Né? Você fala assim, porque não tem os custos do escritório. Sim. Né? Uma sala. Né? Então antigamente eu tinha uma sala, mas era aquela sala alugada, né? Sim. Então alguém tinha o escritório, tinha que ter o cafezinho, tinha médico, tinha o médico, recepcionista. Isso. Então aí eu alugava uma sala. Então tinha um custo, então o valor aumentava. Hoje não, os custos são pequenos. Então o paciente entende isso e acha bom. É verdade. Eu posso ser atendido a um preço razoável, né? Para poder fazer. Então eu faço isso. E nesse período, né, que eu comecei a trabalhar como psicólogo, né, eu despertou em mim o lado também escritor. Isso que eu ia perguntar para você, né? Foi quando esse momento que eu comecei a falar assim, poxa, eu tenho um material legal, né? Cabeça. Tá? Aí eu falei assim, eu vou tentar fazer. Porque assim, você tem que ter disposição para fazer. No começo eu tive dificuldades, porque você começa a escrever, você fala, não é bem assim, né? As palavras, o conteúdo não está bom, né? Parece ser muito professoral, porque eu fui professor, né? Sim. Também, não só da FIT, né? Mas eu era professor também antes, em colégios estaduais e particulares, na área de profissional, né? Você tem assistência social, tem magistério. Exato. Então são áreas que precisavam disso. Então eu também dava aula lá. Então, assim, mas eu estou sendo muito professor aqui. Né? Você tem que pôr uma matéria que seja fácil de ler, que as pessoas. Né? Então foi quando eu comecei a escrever. Escrevi quatro livros, né? Primeiro, Automotivação, Utopia ou Realidade, que foi mais ligado para a área organizacional. Aí em vendas, eu coloquei venda situacional, né? Adaptada e ampliada. Foi aquele conhecimento que eu tive com o professor Paul Hesser e Lanchar, né? Aí eu fiz vendedor Zap, né? Que é também ligado a isso, e depressão que eu fiz.
Então, esses foram os 4. Agora eu estou lançando esse aqui, né? Esse aqui é o novo, né? Bonito, vou mostrar, pessoal. O inconsciente levará você ao seu destino. Título muito sugestivo, né? Que ele é aquilo que as respostas estão dentro da gente, né, Paulo? A capa ficou muito bonita. Ô, Paulo, as pessoas quiserem adquirir o livro, eu quero que você fale dos teus contatos aqui. Você vai Isso, então, eu tenho um site, né? Tá. Um site que é psicólogo Paulo Domingues, né? .com.br. Né? Tá. Você virou uma marca, que bom. Aí eu tenho um site, né? Que justamente é onde eu ofereço o meu trabalho em atendimento psicológico. Tenho também o contato, que é contato@psicólogopaulodomingues.com.br, né? Eu atendo por esses dois, a pessoa pode me encontrar um dos dois aí. Tá? Maravilha. Então, esse livro aqui foi um conjunto de conhecimentos que eu tive, né? Tá? Que aí é muito interessante, não só o tema aí, né? Que é o inconsciente que leva a gente ao nosso destino, né? É verdade. Porque assim, a gente tem planos, mas só o inconsciente tem outro. Como nós temos duas mentes, né? O subconsciente, né? O inconsciente e a consciente, né? Quem comanda é a inconsciente e a gente não tem acesso a essa inconsciência, né? Por isso que muitos planos que a gente faz, a gente não chega até o final. Por quê? Porque o nosso consciente não está em alinhamento com o nosso consciente. Eu tenho ideia, né? Vou fazer isso, começo a fazer, no meio do caminho, para. Né? Tem a sabotagem também, né? Isso. E aí, por que isso ocorre? Porque, na verdade, lá no inconsciente não tem um registro. Porque o inconsciente, ele leva a gente... por exemplo, quando você está dirigindo, né? Como é que você faz? Você tem que lembrar, você entra, agora eu vou ligar o carro, né? Agora eu vou mudar a marcha, agora eu vou... Não, você entra no carro, você já ligou o carro, já está saindo com ele, está conversando com uma pessoa, né? E quem que está comandando aquilo? O inconsciente. É o inconsciente que controla tudo isso. Você não está pensando naquilo, né? Qualquer profissão também que exige habilidades, também a pessoa não está pensando naquilo, ela faz automaticamente. E esse automático é o inconsciente. E muitas vezes assim, você para o carro, aí você não percebe, mas você já puxou o freio de mão. Já puxou. Exatamente. Então, você faz assim, como a pessoa pode prestar atenção em muitas coisas? Quando nós formos tirar também a nossa carteira de motorista, nós ficamos apavorados, né? Poxa, e agora? Como é que eu faço? Esse monte de coisa aqui, olha onde? Olha no retrovisor, olha, né? Olha nas laterais, tem que olhar lá para ver se as luzes do painel estão acesas, está tudo certo, né? Eu coloquei a marcha certa. Então, toda essa era uma preocupação que a gente tinha. Hoje não, né? Quem já dirige há muito tempo... Incorpora, né, gente, né? Então, e isso tudo que a gente... Isso é fora outras coisas, que são coisas diárias que a gente faz, né? Tudo é o inconsciente. Então, por isso que é o título do livro. Que o inconsciente, esse inconsciente, que são os paradigmas que a gente tem, as crenças, foram criadas, né? E aí, como é que nós vamos trabalhar tudo isso? Eu trabalho isso na terapia, né? Esse nosso inconsciente aí, eu trabalho com terapia de esquema, né? Tá. Ou comportamental, cognitiva, comportamental, ou terapia do esquema. Então, eles dão uma forma de tentar detectar o que aconteceu. Geralmente a gente vê que isso foi lá na infância. Isso que é interessante, Kenya. Muito legal. Muitas coisas da infância. É verdade. Muitas coisas. Eu quero que você volte outras vezes para falar para a gente. Tá bom. Vamos lá. Tá joia. Eu agradeço então a oportunidade. Você quer deixar mais algum contato aí? Instagram, alguma coisa? Não. Só que... Não, eu só uso mais esses daí mesmo, né? Perfeito. Paulo, volto outras vezes, tá? Muito obrigado. Viu? Obrigado a você a oportunidade, tá? Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico psicólogo, empreendedor, professor universitário, agora escritor Paulo Domingues, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.